Muito obrigado por estarem presentes, muito obrigado à ANJS pelo convite. O meu nome é Rodrigo Maia da Silva, sou empresário, sou da Ilha Terceira e sou gordo, como deram por isso. Acho que mesmo lá em cima dá para ver. E aliás, a ANJS, no próprio programa, referiu isso por duas vezes. Que é a primeira, foi que colocaram um programa em que existem sempre uma série de pessoas, né? No início tivemos o concerto, aqui temos agora 2 pessoas, depois vamos ter mais, mas a mim colocaram-me sozinho. Portanto, acharam que eu era gordo o suficiente para encher o palco, e talvez tenha sido por isso. Outra forma também foi que colocaram-me antes do coffee break. E colocaram-me antes do coffee break, possivelmente que pensaram, se o gordo vai comer na volta. E, portanto, agradecer também à ANJS por isso. E queria-vos só contar 2 ou 3 histórias sobre isso. Eu, logicamente, embora viva muito bem com isso, percebo as consequências negativas que isso traz para mim. Aliás, eu estou a fazer tudo aquilo que não se deve fazer para envelhecer nos eixos. Portanto, talvez me tenham posto primeiro para ser o pior exemplo e depois vêm as pessoas que de facto vão dizer coisas interessantes sobre o envelhecimento. Então, recentemente fui ao ginásio para me inscrever, porque percebi que de facto era uma coisa que era preciso, eu precisava de perder peso. Então, quando cheguei lá, tinha uma PT, uma personal trainer lá na recepção, muito gira. Cheguei lá, começámos a conversar e ela fez uma pergunta que foi: pratica atividade física muitas vezes? E não sei que tipo de atividade física é que ela estava a pensar. Então fiquei, se disser todos os dias é mentira. Mas se calhar também se é só uma vez por mês é estranho. Então disse, pelo menos uma vez por semana, a rir-me. E ela, não, ainda estava a falar sobre isso. E eu tinha que sair daquela situação, então disse-lhe, não, eu também não. Eu estava a falar sobre cortar as unhas dos pés. Porque os gordos que estão nesta sala vão perceber. Cortar as unhas dos pés parece um castigo divino. Parece que Deus, quando criou o gordo, pensou, tu vais ser muito feliz e vais comer tudo aquilo que quiseres. Mas vais odiar ser gordo quando tiveres que cortar as unhas dos pés. E então, percebi que não ia lá pelo ginásio, acabei por desistir e percebi que o problema era de facto a alimentação. Mas acontece que eu sou extremamente feliz quando como. Aliás, como a maior parte das pessoas. Eu sou tão feliz quando como que se calhar um dos dias mais tristes na minha vida, que foi quando o meu sogro faleceu, e o meu sogro foi a pessoa que me tornou cuidador, foi a pessoa que me fez querer ser cuidador, querer ter uma empresa de apoio domiciliário, a qual estou a gerir até hoje. E foi a primeira pessoa a quem eu dei bem, a quem mudei uma fralda, a quem lidei com alguém com demência. Eu era provavelmente a única pessoa que ele ouvia, porque ele queria ir para o quintal e nós sabíamos que ele podia cair porque andava com uma bengala. Mais tarde ficou acamado. E, portanto, eu não ouvia a esposa, não ouvia a filha, ouvia mais a mim. Mas no dia que ele faleceu à meia da tarde, portanto já estava numa situação em que de facto era aquilo que era melhor para ele, porque estava num grande sofrimento, mas faleceu à meia da tarde. E o meu primeiro pensamento foi, ele morreu mesmo na hora do lanche. E depois, portanto, não lanchei, não jantei. Chegámos mais ou menos às 9 da noite e a minha esposa veio ter comigo e disse, Rodrigo, se calhar é melhor nós irmos comprar qualquer coisa para comer porque a minha mãe é diabética. E eu, ela tem muita fome, mas se calhar é melhor para ela. E ela saiu e pensei, e casei com a mulher certa. Obviamente que estou a contar estas histórias num tom de brincadeira, mas para vos contar e para vocês perceberem um bocadinho o que ia ser a apresentação. Então vou-vos falar um bocadinho sobre o que é que foi o meu percurso académico e como é que chega até aqui esta área social. Eu aos 18 anos fui para a Universidade dos Açores, para o curso de Gestão. Fui à universidade, dizer que fui às aulas é outra coisa. Aliás,
O Dr. Ricardo Pocinho tem mais doutoramentos do que as disciplinas que eu fiz na universidade. É porque eu fui, no primeiro semestre, eu acho que fiz uma disciplina, mas fiz as praxes todas. Eu estava bêbado na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Aliás, eu acho que consumi mais álcool em 6 meses do que dos 18 anos até hoje. Mas eu, quando fazia as praxes, via a malta trajada com traje académico e pensei, posso não tirar o curso, mas eu vou vestir isso. Então, no dia a seguir, fui à Associação de Estudantes e disse, olha, queria comprar um traje académico, e eles disseram, são 250 €. E foi aí que eu tive o meu primeiro AIT. Para quem não sabe, eu tive um AVC pequenino. Foi o que eu senti naquele momento. Eu, 250 €. Nada. Fui para a net, comecei à procura. O traje da Universidade dos Açores é diferente dos outros. Algumas universidades têm trajes específicos e o nosso é diferente. E só havia uma empresa que vendia esse traje. E também era 250 €. E eu pensei, com 18 anos, isto de giro era mandar fazer um traje. Peguei num traje feminino, num traje masculino, enviei para uma fábrica no norte, fizeram cada um dos trajes por 150 €. Pensei, olha, já está. O meu ficou muito mais barato, vendo o traje feminino, ainda pago o meu. Depois pensei, quem vende um, vende 2 ou 3. Comecei a vender trajes. Tive a minha primeira empresa aos 18 anos. Em trajes, emblemas, o lucro dos trajes já dava para gastar em cerveja nas praças, portanto, estava a dar certo. Eu trabalhava das 9 às 5, tirava o curso das 18 às 22 e depois estava bêbado das 22 até... Às vezes começava às 18, quando não ia às aulas, mas isso... No ano seguinte recebo uma carta que dizia assim, Autoridade Tributária. Para quem ainda vive em casa dos pais ou na fase IRS, se calhar não sabe o que é, mas eu explico. É uma carta das finanças. Aquelas cartas que vêm com aquele picotadozinho de cada lado. Eu puxei. Devagarinho. Vocês sabem aquela sensação quando o coração começa a bater, parece que vai sair. Custa a engolir. A gente começa a sentir suores frios. Eu sentia a alma a sair do corpo. Era o IRS para pagar. Moral da história, fechei a empresa. Porque aquilo que tinha feito nos trajes não era menos do que aquilo que eu ia pagar de IRS. Fechei a empresa, comecei a ir às aulas, a 2 ou 3, e lembrei-me que se calhar aquilo que eu precisava era ter a formação, porque se calhar se eu tivesse formação, essas coisas não me tinham acontecido. E pensei, tu não tens dinheiro para a formação, como é que tu vais ter a formação? Até que, se tu tivesses uma empresa de formação, tiravas formação de graça e vendias formação. Só há um problema. Ainda tem formadores, ainda tem um site, ainda tem uma empresa que faça os vídeos, tirando isso tem tudo. E então, convenci uma data de amigos meus a serem formadores, a troco de percentagens que eles iriam ganhar quando eu vendesse as formações. Não sei porque eles acreditaram em mim. Consegui convencer uma empresa a fazer também os vídeos e o site, que também acreditou em mim. As pessoas têm esse problema. Fizeram um site, fizeram os vídeos, começámos a lançar formações, mas entretanto descobrimos que havia uma empresa americana, que era a Linda, que depois foi comprada pelo LinkedIn, que faturava bilhões e fazia exatamente o mesmo que eu estava a fazer. Mas bem, fechei a empresa. Uns meses depois, abri a terceira empresa, que também fechei pouco tempo depois. Mas não vos voltar a amassar com todos os projetos que fechei, senão ficava aqui, ficava com uma pocinha aqui até o Natal. E então, aos 24 anos, decidi criar a Dulcelar. A Dulcelar, que é uma empresa de apoio domiciliário na Ilha Terceira,
E criei-a devido à situação do meu sogro, porque nós precisávamos de apoio no dia-a-dia, porque a minha mulher trabalhava e depois despediu-se para ficar a tomar conta do pai, que é uma situação muito comum nos cuidadores informais deste país. Mas nós precisávamos de mais do que isso. Precisávamos de um enfermeiro que fosse lá à casa, precisávamos de algum médico, precisávamos de um fisioterapeuta, ainda tínhamos nenhum desses serviços. Precisávamos de formação, porque não era a nossa área. E então foi aqui que decidi criar esta empresa. Mas quando criei esta empresa pensei, esta não pode ir à falência. Porque o meu sogro fica sem cuidados. Então vou ter que fazer alguma coisa diferente. Então pus-me a pensar e gostava de vos perguntar isso, que é, o que é que vos faz escolher a empresa A e não a empresa B? Ou seja, quando estamos a falar de pequenos negócios. O que é que vos faz ir a esta empresa e não a esta? Esta sapataria não é esta, este serviço não é este. Gostava que vocês me dissessem motivos. Enquanto clientes, o que é que vos faz escolher este negócio e não este e não este? Preço? Preço é um deles. Já vou responder ao preço. Então o que é que acontece com o preço? Foi o primeiro que me lembrei, portanto faz sentido que digam logo o preço. O que é que acontece? Se eu cobrasse 200 euros por um serviço e a minha concorrência cobrasse 190, eu ia baixar para 180, eles iam baixar para 170, eu ia baixar para 160, até pagar para fazer o serviço. E então o preço, para mim, não era possível ser o fator de diferenciação por isso. Que mais motivos é que eu podia ter diferente dos outros? Qualidade. Desculpa? Ok, as pessoas. Confiança. Tipo de serviço. Ou seja, quando nós falamos de confiança, de qualidade, falamos essencialmente de recursos humanos. Eu podia ter os melhores recursos humanos para prestar este serviço. Qual é o problema? Os recursos humanos da minha empresa também podem ir para as outras. Eles podem buscá-los. Até que eu descobri que a única coisa que a minha concorrência, seja em que área for, nunca vai ter, é isto. Sou eu. Eles podem ter o que quiserem, não me têm a mim. Com tudo o que isso tem de bom e de mau. Mas a verdade é que a mim nunca me vão ter. E então comecei a pensar, quem és tu? O que é que tu fazes? O que é que tu és? Para onde é que tu queres ir? Comecei a ouvir coaches, comecei a ouvir terapeutas, depois percebi que o meu problema era mais profundo, precisava de um psicólogo, e fui a vários. Até que percebi que de facto tem algumas, eu chamo-lhes pancadas, há quem lhes chame manias, e vou-vos contar só 2 ou 3 e vão perceber depois porque é que vos estou a falar nisso. Uma delas, e ontem até comentava isso com o professor Ricardo Pocinho, tenho um medo incrível de cães que vão no caminho. Vou na rua e vejo um cão, atravesso logo, se estiver numa autoestrada se calhar prefiro um carro a 160 do que um cão. E eu pensei assim, porquê que isto acontece? Porquê que tu tens este medo? E então fui para a net e percebi, com um cão tu só tens 2 formas, se ele vier contra mim. Ou eu luto ou fujo. Fui ver vídeos de dentadas de cães. Pensei, lutar não vai ser uma hipótese. Olhem para mim, nunca mais vou lutar com um cão. Fugir. E vi assim, a que velocidade é que corre um caniche? 25 km por hora. E um carro a 25 vai devagarinho. Vou à net e escrevo, velocidade a que corre o homem mais rápido do mundo. Usain Bolt, Jogos Olímpicos, 100 metros. 19 km por hora. O homem tem 2 metros. As pernas são maiores do que eu. O homem está no topo da sua forma e corre mais devagar que um caniche. Como é que eu vou fugir de um caniche? Portanto, a minha pesquisa só me fez ter mais medo ainda de cães. Porque não posso lutar nem posso fugir. Mas se calhar uma das minhas maiores pancadas tem a ver com casas de banho públicas. Quase todas as pessoas não gostam de ir a casas de banho públicas. E vocês pensam, se calhar por causa dos micróbios, dos germes, dessas coisas. Não, e com isso não é por aí. Se a gente vai ao Mac, ao Burger King, esses sítios, não é? Nós entramos numa casa de banho pública. Primeiro, abrimos a porta. E geralmente há aquelas portas que nos chegam abaixo. Que nunca percebi porquê. Há sempre a sensação que vai entrar uma coisa por baixo da porta.
não consigo entender a lógica daquela porta. Se faltou dinheiro para comprar o carpinteiro e ele cortou um bocado. Se aquelas casas de banho também, a divisão é só de tipo plástico. Ou seja, a gente consegue ouvir tudo o que se acontece na casa de banho no raio de 100 metros. Depois vamos sentar. A gente limpa com papel, não é? Deve haver aqui várias pessoas que limpam com papel, como se ficasse desinfetado, não é? Eles já no bloco operatório fazem o mesmo também. Põem só papel por cima e as pessoas operam. Portanto, fica tudo desinfetado só pelo papel. E a pessoa senta-se. A porta geralmente não fecha. Portanto, a gente fica nesta opção ridícula, assim. E poucos segundos depois acontece o mais fantástico numa casa de banho. A luz apaga. E a gente está assim, assim. Eu não sei quem é o eletricista, nem se eles fazem aquilo mais rápido que nós, mas 10 segundos não dá. Lá quando a luz vem, a gente faz o que tem para fazer, vai lavar as mãos, geralmente também sabão. Para quê? Basta água. E depois vamos secar as mãos, também nunca há papel. É aqueles secadores que sai ar quente. E vocês sabem que a pessoa lavou as mãos na casa de banho quando ela sai assim da casa de banho, porque aquilo não seca. Se ela não sai assim é porque não lavou as mãos. E um dos piores episódios que me aconteceu numa casa de banho foi exatamente essa situação, em que eu, num supermercado, entro, faço o que tenho a fazer, ia muito aflito, e ainda vi que não havia papel. Primeira reação, espero que nunca ninguém tenha pensado no mesmo. As pessoas que se rirem é porque pensaram. Vocês estão lá, não há papel, procuram lenços, não há. Os homens raramente estão de mala, a mulher ia ter tristeza um pouco de lenços. E a pessoa pensa, bem, olha assim para o balde, não é uma boa hipótese. Pensei, se calhar os boxers, não é uma boa hipótese. A melhor hipótese seria, eu saía, ia buscar papel e voltava. Sai, a luz fecha. Então estou eu de cócoras na casa de banho, sem luz, à procura de papel. Estou lá assim, estou a imaginar o cenário, e o sensor da luz era na porta da saída. Portanto, há um pai que entra com uma criança de 4 anos, 3, 4 anos, a criança tem este tamanho, e eu estou aqui assim, na casa de banho. E, portanto, a visão da criança, portanto, vocês, é diferente para mim. Eu viro-me, vou correr para dentro já com o papel na mão, e só ouço a criança a dizer que o senhor tinha cocó. Eles vão-se embora. Fiz o que tinha para fazer. Então agora sempre que vou a uma casa de banho pública com a minha filha, que tem, uma tem 6 anos, a outra tem 4 meses. A de 4 meses ainda não é um problema. A de 6 anos eu abro a porta, fecho. Ok, é seguro tu entrares. Não vai haver um Rodrigo que tenha feito o mesmo. Mas a paternidade trouxe-me uma série de coisas diferentes. Eu descobri que era possível amar e odiar a mesma pessoa. Porque eu amo profundamente as minhas filhas. Mas, depois de uma semana sem dormir, às 4 da manhã, ela a berrar sem se calar um segundo que seja, depois de ter mamado, depois de ter a fralda mudada, e ela grita, 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 grita. E juro-vos, apetece abrir a janela. Vais sair de casa mais cedo, nós vamos esperar por 18 anos. Ninguém nos prepara para aquilo que é a paternidade. Que a gente consegue no mesmo instante olhar para aquele ser e dizer, porquê que fiz isto? Porquê? Depois ela vem, abraça-nos e diz, passa tudo. Mas naqueles escassos segundos apetece matá-los. Aliás, houve uma das vezes que estava a tomar um pequeno almoço e eu vivo com a minha sogra, lá está, vivia com a minha sogra também. E nós ouvimos aquelas crónicas criminais que dá de manhã na televisão, que parece que este país é pior que os Estados Unidos, e está assassinos todos os dias. A gente vê aquelas crónicas criminais na televisão.
E nós estamos a ver uma notícia que dizia assim: mãe atira a criança pelas escadas abaixo com 2 anos. E a minha sogra, muito chocada, coitada, na altura tinha 73 anos. Ela, ai que horror. E estou eu na mesa, numa ponta, a minha mulher na outra, e a gente olha um para o outro e pensa: já me apeteceu. Nunca atirei, até porque a minha casa não tem escadas. Mas a paternidade trouxe-me uma coisa que foi, quando eu pensava que as pessoas que mais amava, ou que mais era possível amar, eram os meus pais, até ter filhos. E percebi que aquilo que os meus pais sentiam por mim e pelos meus irmãos era exatamente aquilo que eu sinto pelas minhas filhas. E então muita coisa para mim começou a fazer sentido. Muitos sacrifícios que eles fizeram, muitos esforços que eles tiveram durante a sua vida, fizeram porque sentiam por mim, pelos meus irmãos, aquilo que eu sentia por elas. E as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. E eu comecei a olhar para os meus pais, eu comecei a olhar também para as pessoas mais velhas de uma forma completamente diferente. E quando visito casas de clientes da Docelar, não é? De pessoas, umas estão acamadas, outras ainda fazem a sua vida, outras estão numa situação muito limite, ali a lutar pela vida. Falo muito com cuidadores informais e falo com os próprios velhos. Eu odeio a palavra séniores e idosos. São velhos, somos novos, somos velhos. Não somos é menos por sermos velhos. Agora, quando falo com estas pessoas, todas elas, nunca nenhuma me falou da casa, do carro, ninguém me fala desse tipo de coisas. Todos falam sempre sobre as pessoas. Sobre a mulher que partiu, sobre o marido que partiu, sobre os filhos, sobre os netos. São sempre as pessoas que importam. Ou seja, nós quando estamos mais velhos, são sempre as pessoas que importam, aquelas que sempre nos importaram. São essas ligações humanas que fazem sentido. É isso que nós procuramos na velhice e deveria ser isso que devíamos procurar sempre. E nós vivemos num mundo muito pouco empático, em que nós nos escondemos atrás das redes sociais, criticamos tudo e todos e somos muito pouco empáticos. Se nós não gostamos de uma música, é só não ouvir, temos milhões de outras. Não precisamos ir lá fazer um post só para criticar a música, está tudo bem. Não gostamos de um programa de televisão, há outros. É só escolher. Antes é que tinha que se ver novela em direto e só ouvia aquela. Pronto, mas mesmo assim não era preciso criticar o que havia. Pronto. E então nós somos muito pouco empáticos e estamos a tornar cada vez menos humanos. E para mim, aquilo que faz mais sentido e o desafio que vos lanço, e foi isso que me fez trazer aqui, é procurar que nós sejamos cada vez mais humanos, cada vez mais empáticos, porque nós envelhecemos todos os dias. E a cada minuto que passa, é um minuto que nós nos aproximamos da morte, porque nós não sabemos quando é que partimos. E então, é cada vez mais importante nós nos ligarmos uns aos outros, sermos empáticos, percebermos o que é que o outro quer, colocarmos na posição do outro e valorizarmos o outro. Então, para mim, envelhecer nos eixos, e quando vos falava destas pancadas todas que tem, e só vos falei de algumas, é para vos dizer que o mais importante primeiro é conhecerem-se e depois procurarem conhecer o outro, identificarem-se e fazerem pelo outro aquilo que vocês gostariam que fizessem por vós. Não vos roubo muito mais tempo. Obrigado e sejam felizes.